E aí pessoal, beleza? Eu sou o professor Rafael e eu tô aqui porque tá na hora, né, de a gente começar a falar das fórmulas de física. Na verdade, o foco desse vídeo vão ser estratégias para memorizar as fórmulas, porque num vídeo anterior eu trouxe um levantamento que eu fiz sobre as 10 fórmulas de física mais cobradas pelo Enem. Tu pode assistir esse vídeo clicando no izinho que tá aparecendo aí na tela. Só que é o seguinte, né? Só essas 10 fórmulas não vão ser suficientes para tu te dar bem na prova. Então eu sugiro que tu baixe o formulário completo de física que eu coloquei na descrição do vídeo aqui embaixo. É só clicar no link, te cadastrar e receber o material. Para quem estuda há mais tempo, o processo de memorização das fórmulas ele acaba acontecendo de forma mais natural, conforme a gente vai usando e vai repetindo o uso das fórmulas. Só que para quem começou a estudar mais perto da prova e não domina tanto o conteúdo, a decoreba acaba sendo a opção nessa reta final. Só que decorar, né, pessoal, um monte de fórmulas pode ser um verdadeiro inferno na Terra e uma tarefa às vezes desanimadora, e a tua memória ainda pode acabar te traindo na hora da prova. Por isso nesse vídeo a gente vai ver tanto estratégias para te ajudar a lembrar e deduzir o máximo de fórmulas possíveis sem decorar, quanto técnicas de memorização para quem preferir ou precisar apelar para a decoreba. Uma equação é um poderoso resumo do conteúdo que está escrito na linguagem universal da matemática. Com símbolos e códigos, a fórmula sintetiza os conceitos e se você sabe ler ela, ela vai dizer quais são as grandezas importantes para o conteúdo, qual a relação entre as grandezas e as suas unidades de medida. Se olhando, analisando a fórmula, você consegue lembrar do conteúdo, o caminho oposto também é verdadeiro. Se você domina o conteúdo, isso te ajuda a lembrar da fórmula sim senhor. Quando você conhece a relação entre as grandezas e sabe expressar essa relação usando a linguagem da matemática, isso te ajuda a lembrar das fórmulas e a resolver situações em que você tem alguma dúvida sobre o formato correto de uma equação. Então, dominar a linguagem matemática e o conteúdo de física te ajudam a lembrar da fórmula por associação e por dedução, exigindo menos memorização pura, a famosa decoreba. Quando se fala em conhecer a relação entre as grandezas, a gente está falando de saber se duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais entre si. Só para lembrar, né, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, mantendo os demais parâmetros constantes, ao aumentar uma delas, a outra também aumenta, e quando a gente diminui uma, a outra também diminui. E se são inversamente proporcionais, quando a gente aumenta uma, a outra diminui e vice-versa. Quer um exemplo? Pega a fórmula da lei de Coulomb para calcular a força elétrica entre duas cargas pontuais. Se a gente mantém a distância entre as cargas constantes e aumenta o valor dessas cargas, a força aumenta. E se as cargas diminuem, a força também diminui. Agora, se a gente mantém as mesmas cargas, a força vai diminuir quando a gente aumentar a distância entre elas e a força vai aumentar quando a gente aproxima as cargas. A fórmula da lei de Coulomb mostra justamente isso, que a força elétrica é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional à distância. Ao quadrado da distância para ser mais preciso, né? Em uma fórmula, a proporção direta é expressa quando as grandezas que estão sendo analisadas estão em lados opostos do sinal de igualdade e ambas estão no numerador ou ambas no denominador, ou seja, estão no mesmo nível, né? Agora, se uma está no numerador e a outra está no denominador, elas são inversamente proporcionais, estão em níveis opostos com a igualdade entre elas. Muitos alunos têm o hábito de desprezar as unidades de medida ou dar a elas um tratamento menos importante. Quando resolve uma questão, muitos nem sequer colocam uma unidade de medida na resposta final e não veem a importância disso. Um número, pessoal, expressa uma quantidade, mas ele só ganha significado físico quando ele tem uma respectiva unidade. A unidade dá contexto e traz a possibilidade de interpretar, analisar e relacionar o valor obtido. Dominar as unidades de medida é fundamental para o entendimento da física e uma grande aliada na hora de lembrar das fórmulas. Toda fórmula guarda uma coerência com as unidades envolvidas. Quando a gente sabe que unidade de velocidade é metros dividido por segundo, a gente pode deduzir que essa unidade surgiu da divisão de uma grandeza que se mede em metros por outra que se mede em segundos, e a gente conclui que a velocidade é a distância dividido por tempo.
A física tem muitas fórmulas que são fáceis de lembrar só pensando nas unidades. Esse é mais um recurso que te ajuda a lembrar e evita a decoreba. Dê o devido valor às unidades de medida e você vai ver que o seu HD vai lembrar de mais fórmulas. Outro recurso que te ajuda a lembrar de mais fórmulas é deduzir umas a partir de outras. Algumas fórmulas são simples reorganização de elementos de uma mesma fórmula. Por exemplo, a fórmula da velocidade, de novo ela, igual a distância sobre tempo. A gente rearranja os elementos e a gente obtém distância igual a velocidade vezes tempo e tempo igual a distância dividido por velocidade. Tu não precisa decorar 3 fórmulas. Com uma, tu chega nas outras 2. Outras vezes, conhecendo e combinando 2 ou mais equações, a gente pode chegar em outras. Vamos pegar um exemplo? Vamos usar a lei de Ohm, que é tensão igual a resistência vezes corrente elétrica, combinada com a fórmula da potência elétrica, que é potência igual a tensão vezes corrente elétrica. A gente combina essas 2 equações e a gente obtém mais outras 2 equações para a potência elétrica. A gente obtém potência é igual a resistência vezes corrente elétrica ao quadrado, e a gente obtém também que potência é igual a tensão ao quadrado dividido por resistência elétrica. Então, combinar fórmulas também é uma outra maneira de se obter uma terceira ou uma quarta fórmula. Então, é importante decorar algumas fórmulas, mas deduzir outras a partir dessas que a gente decorou. Todos os recursos que eu mencionei até aqui envolvem um certo domínio do conteúdo, e isso exige tempo de estudo, e numa reta final de Enem, de vestibular, ou até mesmo para a tua prova do colégio, tu pode precisar de um método de memorização mais roots mesmo, e é decoreba e azar do goleiro, porque tu não vai ter tempo de entender o conteúdo, porque tu precisa já dessas fórmulas dentro da cachola, de uma vez, Então, professor, me diz que tem esperanças para mim. Sim, tem, mas é bom tu começar o quanto antes. Porque diversos estudos sobre formação de memória já demonstraram que se você tem um conjunto de informações que você precisa memorizar, o mais eficiente é fazer sessões de memorização espaçadas entre si por alguns dias. Em vez de memorizar tudo numa sentada só, quebra a tarefa em vários dias espaçados entre si. Vamos fazer um exemplo para tu aprender a técnica? Vamos supor que você tenha 40 fórmulas para memorizar. Divide ela em grupos de 10. No primeiro dia, tu vai memorizar as 10 primeiras usando o seguinte método. Primeiro escreve as 10 fórmulas numa folha. Lê em voz alta a primeira, olhando para a folha. Em seguida, tu vai repetir em voz alta, mas sem olhar para a folha, e vai ler a segunda fórmula. Repete a primeira e a segunda sem olhar e lê da folha a terceira. Repete de cabeça a primeira, a segunda, a terceira e lê na folha a quarta. É tipo assim, eu tenho as 10 fórmulas aqui escritas na minha folha. Então eu vou fazer o seguinte. Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 2. Fórmula 1, 2, Fórmula 3. Fórmula 1, 2 e 3, Fórmula 4. Fórmula 1, 2, 3, 4, Fórmula 5. Sacaram a jogada? Lê, repete e lê a próxima. Repete, repete e lê a terceira. Repete, repete, repete e lê a quarta. E assim por diante até fechar as 10 fórmulas. Com essa técnica você vai aumentando gradativamente a dificuldade até chegar na 10ª fórmula. Aí tu vai dar um dia de descanso e 48 horas depois da primeira você vai para a segunda sessão, onde você vai repetir o procedimento, porém com 20 fórmulas. Dessas 20, 10 são aquelas da sessão anterior, para reforçar, e 10 novas fórmulas. Na terceira sessão vão ser 30 fórmulas, sendo que 20 são repetidas, e na quarta sessão serão 40 fórmulas, 30 repetidas e 10 novas. Então tu vai sempre acrescentando 10 novas fórmulas até fechar as 40 e sempre vai colocando um dia de pausa no mínimo entre as sessões. Depois de fechar as 40, todas as sessões vão ser só de reforço, sem fórmulas novas. E tu até pode colocar mais dias entre essas sessões de reforço para exigir mais da memória. Aliás, quanto mais dia entre as sessões tu colocar, mais tu vai exigir da tua memória e melhor vai ser esse processo de memorização. Tu só tem que ver aí quanto tempo tu tem até a tua prova para conseguir fazer sessões o suficientes. Então, o número de dias de intervalo entre uma sessão e outra depende do tempo que tu tem até a tua prova, certo? No meu exemplo, eu fui acrescentando 10 fórmulas novas a cada sessão, mas dependendo do número total de fórmulas que tu precisa decorar, tu pode colocar mais ou menos fórmulas novas por sessão, ou fazer menos ou mais sessões,
ou aumentar ou diminuir o intervalo entre as sessões. Você avalia o que fica mais confortável para vocês, conforme o tempo disponível e a sua necessidade. Eu tenho certeza absoluta que esse método vai te ajudar, mas te liga, né? Ele não funciona tão bem se a prova for amanhã, porque o segredo desse método é justamente o intervalo entre as sessões. Então baixa o formulário que está aí na descrição do vídeo e começa a decorar essas fórmulas agora. E aproveita também para não te esquecer de dar o like e te inscrever no canal se tu acha que esse vídeo valeu a pena. A gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa, falou!